Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Quero desejar em Deus uma bênção para todos vocês a partir desta palavra que o Senhor coloca em meu coração. Ela se encontra como consta na nossa lista, na nossa revista, em 1 Samuel 2 e 26. E a palavra do Senhor vai dizer assim: E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Meus queridos irmãos, profeta Samuel. É importante entendermos, irmãos, aqui o dado contexto. Samuel, ele foi resposta de oração, resposta de um clamor. Clamor esse muito intenso, que até foi alvo de escárnio por parte do sacerdote Eli, para com a sua serva Ana. E o ministério profético, de um modo geral, ele circunda, ele coloca os seus pés, as suas bases, na revelação fiel da parte de Deus ao profeta. Ou seja, um profeta exercer o ministério de profeta significa ele receber de Deus uma fiel revelação e ser fiel àquela revelação e, portanto, entregá-la. E este homem, o profeta Samuel, que tinha todas essas responsabilidades profeticamente apontadas, lá em 1 Samuel 11, é quando ela vai fazer o voto. E ela vai dizer que o entregaria ao Senhor para que ele o servisse. Então, desde antes do seu nascimento, Ana já estava com esta concepção profética a respeito da sua entrega ao Senhor. Também o cumprimento desta palavra se encontra no versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Esse é o significado de Samuel, ouvido por Deus, alguém que foi pedido por Deus. Veja só que coisa tremenda. E lá no versículo 11, vai ser já quando eles vão fazer aquele sistema, aquele procedimento de entrega ao Senhor, de sacrifício, de agradecimento. E disse aqui que quando Eucana se foi a Ramá, a sua casa, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ou seja, desde a sua mocidade. Perceba que sempre que, aqui nesses capítulos iniciais, quando se vai falar do profeta Samuel, o escritor bíblico dá uma ênfase tremenda à sua meninice, não espiritual, mas física. A gente vai ver isso em outros versos, como no versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. De quem é que fala o Senhor? Fala dos filhos do sacerdote Eli. Perceba, eles também eram jovens, mas diferentemente de Samuel, eles serviam no templo, mas não da maneira correta. A gente vai ver isso também mais para frente. Mas a respeito de Samuel, a sua jovialidade não impedia o seu bom serviço ao Senhor, porque diz o versículo seguinte: porém, veja só, eles faziam aquilo, porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. No versículo 21, o Senhor vai dizer: visitou, pois, o Senhor a Ana, e a concebeu, tendo 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Perceba que tanto no versículo 18 quanto no versículo 21, o escritor bíblico repete a expressão jovem, sendo ainda jovem, e o jovem Samuel. E isso, a sua jovialidade, além de não impedir de servir bem, não impedia de crescer espiritualmente, porque o Senhor não se atenta à idade, mas à disponibilidade fiel. Porque, da mesma forma, os filhos de Eli estavam disponíveis, mas não eram fiéis. É como quando o Senhor, João Batista, recebe questionamentos de sacerdotes e levitas, vindos do templo. Mas quem o enviou, o versículo 24 revela, do capítulo 1 de João, quem os enviaram foram os fariseus. Ou seja, muitas vezes há pessoas que estão exercendo
papéis, desempenhando papéis sacerdotais, eclesiásticos, mas que na verdade não são como Samuel e até julgam quem é como Samuel. Mas o Senhor, nós percebemos pela leitura bíblica que ele não honrou a esses que o desonravam. Quando o Senhor vai trazer aquela voz profética chamada de homem de Deus, a Bíblia não revela o nome daquele rapaz, lá no versículo 27 do capítulo 2, ele vai dizer que longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Ou seja, o Senhor não se fazia deixar escarnecido. Ele honrava o menino Samuel pelo seu serviço. Também o versículo 26 aponta essa questão e ainda traz novamente a ênfase da jovialidade. E o jovem Samuel ia crescendo. Então, meus irmãos, a gente percebe que aqui o autor bíblico ele se interessa muito em destacar o papel da jovialidade de Samuel. Tudo isso para a gente poder compreender novamente que o Senhor não se limita à nossa idade. Quando ele vai se revelar ao profeta Jeremias, que com sua humildade, no seu prefácio, no seu versículo 1, nem se fala profeta Jeremias, mas palavras de Jeremias, quando o Senhor se revela a ele não aceita a justificação de Jeremias como sendo uma criança e, portanto, não saber falar. Ele diz: não digas, pois, sou uma criança, pois aonde te mandar irás, e o que te dizer para dizer, dirás. Então, veja que coisa linda, o Senhor se sobrepondo diante da nossa limitação, sendo Ele um ser ilimitado, usando nós que somos limitados para cumprir o propósito de um ser ilimitado, que é o Senhor. Da mesma forma, Moisés, lá em Êxodo 3, ele explicando: poxa, Senhor, mas eu não sei falar. Aí Deus proveu um intermediador, Arão, para ser o porta-voz. Então, meus irmãos, a gente percebe essa ênfase. E lá no versículo 35, diz a respeito, profeticamente, quando, como nós havíamos falado, aquele homem de Deus, ele vai trazer uma repreensão à casa de Eli, um juízo do Senhor, mas diz, como também disse aquela palavra no versículo 18, porém, em relação ao mau comportamento dos outros, porém Samuel fazia bem. Da mesma forma, aqui no versículo 35, em relação a essa apostasia da casa de Eli, o Senhor vai dizer: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre dentro do meu ungido. Ungido esse que trata do Filho. Aqui nós podemos entender, aplicado ao contexto veterotestamentário, não somente pela luz de Cristo, que é para os ungidos os reis, mas sob a luz de Cristo, a lentes interpretativas do Novo Testamento, nós podemos afirmar que é ungido do Senhor, que é Cristo. E como é que a gente confirma isso? Lá no Salmo 2:2, quando o Senhor vai dizer: os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, dizendo, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. E esse ungido, o Senhor continua no versículo 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lá em Atos capítulo 13, versículo 33, vai se dizer assim, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Então perceba que aqui a referência é clara a respeito do filho. E isso nos lembra, meus irmãos, uma palavra que o próprio Jesus disse, mas não a respeito de Samuel. Lá no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, a gente vai ver uma palavra muito bonita, que é mais uma confirmação, pode-se dizer assim, de que o Antigo Testamento, em sua completude, aponta para Cristo. Então, porque no versículo 56, quando ele está ali naquele diálogo forte com os fariseus hipócritas, ele vai dizer: Abraão, vosso pai, exultou, tornou-se alegre, regozijou-se por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Isso aqui fala de um cumprimento profético de todas aquelas palavras que se diziam a Abraão, e Abraão, por ter revelações do Senhor, fruto de intimidade, entendia que o Filho, que o Deus que se manifestava a ele havia de enviar, era Jesus. Da mesma forma, Samuel, quando se diz aqui que ele andará como com o seu ungido. Então perceba que o profeta Samuel, antes mesmo de Cristo vir,
ele sempre andará diante do meu ungido, antes mesmo de Cristo vir, ele já tinha uma relação com o Filho e com o Pai, porque ele entendia esse mistério revelado, desde aquela época, o que era fruto do seu serviço. Então, quando Samuel servia com obediência ao filho, ele se alegrava ao ver o dia do filho. Também a obediência, que foi toda essa obediência que ele tinha sempre, quando se fala sobre a sua jovialidade, dizia-se sempre servindo, ministrando diante do Senhor, a gente percebe que ele não tinha, até aquele momento, nenhuma revelação, uma manifestação visível, vamos dizer assim. Porque muitas vezes a gente serve ao Senhor, mas com a intenção dele fazer algo extraordinário. Mas até o não de Deus é uma resposta boa, porque a gente ouvir o não de Deus ou o silêncio de Deus é melhor do que a gente escutar os barulhos do mundo. E nessa época escutava-se muito os barulhos do mundo, porque a voz de Deus não se ressoava como ressoa nos dias de hoje. Era um tempo de apostasia espiritual, era o tempo dos juízes, em que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Porque lá no versículo 1 do capítulo 3, diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta. Perceba, em meio a toda essa apostasia, como foi no período intertestamentário de 400 anos, entre Malaquias e Mateus, quando o Senhor vai se revelar através do profeta João Batista, cumprindo o que estava escrito em Isaías 40, é mais um exemplo de um grande silêncio de Deus em resposta ao silêncio dos seus filhos. Então, perceba que diante de todo esse cenário, Samuel ele ainda buscava ao Senhor, não esperando nenhuma revelação extraordinária, mas o Senhor viu em seu coração o desejo fiel de servi-lo e se revelou e trouxe a chamada profética para a vida dele. Sempre que a gente vê nos livros dos profetas, a gente vê sempre uma chamada muito bonita, como em Jeremias 1, Ezequiel 1, 2 e 3, Isaías 6. Sempre a gente vai ver essa chamada, e essa chamada se encontra aqui no capítulo 3, quando o Senhor vai se revelar, o chamando 3 vezes, e ele, com o seu espírito de servidão, indo sempre disposto, perguntar a Eli. Perceba, ele pergunta a Eli, o capítulo 3, 1 ao 10 diz isso, mas sendo a voz do Senhor algo extraordinário, ele não teria de perguntar a qualquer outro alguém, porque ali naquele contexto a voz do Senhor se assemelhava à voz de um homem, à voz do ser humano. Perceba aí mais uma referência ao filho. Mas o que eu quero dizer com isso é que Samuel não precisou de nenhum motivo para fazê-lo ir atender esse chamado, mesmo que ele não tivesse identificado, porque o versículo 7 vai dizer que ele não conhecia ainda o Senhor, mas ele fez isso porque ele servia. E é evidente que ele, identificando esse chamado, colocou na sua mente que era Eli, porque Eli, diz o texto bíblico, que já estava com a sua vista escurecida e, portanto, chamava muito ao profeta. Então, ali naquele contexto de madrugada, ele pensaria até 2 vezes em ir até o profeta, mas com seu espírito de servidão, ele foi. Isso foi até uma prova do Senhor, porque se ele não tivesse tido essa disposição, mesmo de se para o alvo errado, mas que isso manifestava já um entendimento de alguém que serve com alegria. Se o profeta ele não tivesse tido esse entendimento, o Senhor não falaria com ele. Ia ser só uma vez. Entende? E isso aqui no texto bíblico revelado é para a gente compreender que o serviço não é condicionado a uma recompensa, não é condicionado à minha disposição. Porque se fosse assim, Cristo, se nós estivéssemos no lugar de Cristo, não morreríamos por todos nós, não morreríamos pelo pecado de toda a humanidade, mas Cristo fez assim, ignorando qualquer um que dissesse: mas para que você vai fazer isso? Mas para que você vai morrer, Senhor? Mas para que se pendurar numa cruz? Olha, é o Cristo, desça daí. Ele ignorou tudo isso e fez por amor de nós esse sacrifício. Sacrifício que foi o que Samuel também fez, sacrificando o seu sono para se levantar e ir buscar alguma voz que ele chamava e que depois posteriormente se revelou ser o Senhor, quando Eli teve o discernimento de que evidentemente era o Senhor, Jeová, o chamando. Amém?
Lá no versículo 7, como eu havia dito, Samuel, a gente percebe que não servia ao Senhor porque queria algo dele, mas porque era servo, tá bom? E nós não servimos a Deus para que ele quebre silêncios. Nós não servimos a Deus para que ele fale, mas porque somos servos. Amém? Porém, o serviço verdadeiro a Deus revela sua voz. Então, o que fez a voz de Deus não está condicionada ao serviço, mas o serviço, ele atrai a voz de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus vai dizer a seguinte palavra a respeito da busca e da resposta do Senhor. Ele vai dizer que pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, por que se abriu? Porque Samuel bateu? Em tantos versículos que a gente viu no capítulo 2 e até no 1, de que ele servia, ministrava perante o Senhor. Também, meus irmãos, a gente percebe que essa manifestação voluntária de serviço e a consequente revelação do segredo do Senhor é uma confirmação do que se diz lá no Salmo 25, quando o Senhor vai dizer no versículo 14 que o segredo do Senhor é para os que o temem. E o temor aqui fala de temor-amor, de servir porque eu amo, de servir porque eu me consagro. Não é o servir de caramba, eu tenho que ir para a igreja. É o servir de sou servo, vou para a igreja entregar ao Senhor aquilo que Ele depositou em meu coração e, porventura, receberei dele. Mas antes de me preocupar com o que o Senhor vai me dar, eu tenho que obrigatoriamente me preocupar com o que eu vou entregar para Ele. E se nós não buscamos, nós não temos o que entregar a Ele, porque o que a gente se enche é dele mesmo. E a gente se esvazia de nós. Então, se nós vamos para um culto cheio de nós e vazios de Deus, difícil o Senhor se revelar, a não ser que Ele queira. Porque, como eu havia dito, a voz do Senhor não é condicionada ao serviço, mas o serviço atrai a voz do Senhor. Por quê? Porque o Senhor falava em meios de apostasia. Mas por que Ele ainda falava? Porque havia um remanescente. Havia alguém que ainda clamava com verdadeiro clamor. É como os 7.000 que não se dobraram a Baal, lá no episódio do profeta Elias. Também esse segredo que é revelado aos que temem ao Senhor, ele também é manifesto de uma outra maneira, a respeito da salvação. Porque lá no 85:9 diz que certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Perceba que a salvação está perto, não está dentro, porque quem teme ao Senhor já é salvo. Mas a salvação estar perto significa que para onde ele vai, ele exala a salvação para todos os cantos da terra. Esse é o dom salvífico que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 4:16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Quando a gente teme ao Senhor, nós recebemos segredo. Quando nós temos segredo com Deus, ou seja, tememos ao Senhor, nós teremos não somente a salvação em nós mesmos, mas a salvação estará dentro e fora. Entende? Aonde você chegar, a presença do Senhor vai chegar primeiro, porque ela fala mais do que você. Em vez de você servir ao mundo, você serve ao Senhor. Ainda que Ófine e Finéias, que são também jovens, não pratiquem a mesma conduta santa e irrepreensível que você pratica. E lógico, eles tinham relações ilícitas, que para o parecer de alguém leigo vai ser liberdade, mas aquilo não era liberdade, era libertinagem. Porque a liberdade é servir em detrimento, ou seja, excluindo, deixando de lado aquilo que agrada a minha carne para agradar o meu espírito no espírito do Senhor. Então, o preso não era Samuel que tinha que servir no templo. O preso eram aqueles presos em seu pecado, Ófine e Finéias, que não renunciavam, ainda que estando diante do Senhor. Novamente, há pessoas que são enviadas de fariseus. Eles conviviam no templo, eles conviviam com Samuel e Samuel com eles, mas nenhum e nem outro se deixou levar. Eles porque tinham um coração duro e Samuel porque tinha um coração
de carne, mas não carnal, mas o coração de carne, porque é um coração amaciável pelo martelo da palavra. Jeremias diz em 23 e 29, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha e como fogo. Ele sacrificava perante o Senhor, via fogo do Senhor, mas o fogo que ele via se manifestava sendo do Senhor porque havia fogo em seu coração. Ele era um cumprimento antecipado, vamos dizer assim, de porei dentro de vós o meu espírito e farei que guardeis e andeis em meus estatutos e juízos. Ezequiel 36 e 27. Ele fazia isso. Sempre na antiga aliança, o Senhor mandava o seu espírito não para que habitasse, mas para que estivesse no meio do povo, não no povo. Mas Samuel tinha uma revelação tão grande do Senhor que ele tinha esse discernimento, essa graça do Senhor de ter essa presença. E a gente aprende, meus irmãos, com esse dom salvífico, que o temor do Senhor leva à salvação e ao segredo. Queridos, o serviço a Deus, ele independe, ou seja, ele não depende, não é dependente da sua manifestação. Ou seja, a gente pode servir ao Senhor, a gente serve ao Senhor, mas ele não é obrigado a se manifestar porque nós estamos servindo. Embora que a manifestação do Senhor se dê pelo serviço, o que é possível. Ou seja, o Senhor, como havia dito naquela concepção anterior, ele se revela através do serviço, ainda que ele se revele sem o serviço, para cativar alguém a servi-lo. Veja que coisa linda. É como nós já servindo ele, aí ele se revela a nós, mas antes ele se revelou a nós para que o servíssemos. Andávamos presos em nossas próprias concupiscências, mas o Senhor nos libertou. Nos salvou, nos fez servos, amigos, filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Queridos, além disso, o serviço ele também gera testemunho. Nós vamos ver lá em 1 Samuel, evidente, né? É o que estamos trabalhando. Mas lá em 1 Samuel, o 19 ao 20, a gente vai ver um testemunho tremendo, uma revelação tremenda sobre o profeta. Tudo fruto do seu ministério. Lá no versículo 19 diz assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Na NVI diz assim: Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. E todo Israel, desde Dan até Berseba, que davam ali uma compreensão de mais ou menos 250 quilômetros, de alto a baixo, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Queridos, veja no versículo 19 que aqui o autor já não está preocupado em falar da jovialidade, porque quando se olhava aqui nesse estágio para Samuel, não se via a sua jovialidade, mas via a sua presença de Deus nele. Quando nós estamos cheios da verdade da palavra, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, antes que a gente chegue com a nossa personalidade, o caráter do Senhor se apresenta primeiro. E isso culmina no quê? Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Tudo se cumpria. Agora, por quê? Porque ele era o bichão? Veja só que coisa. Tudo que ele falava se cumpria. Que motivo para se ensoberbecer? Mas tinha um motivo para esse cumprimento. Porque a palavra que se cumpre é a palavra do Senhor. Palavra humana, jogada ao vento, pode até ser verdadeira, mas por conta de sorte. E o Senhor fala certo porque Ele sabe de todas as coisas. Isso nos lembra lá Isaías 55 e o 11. E o 10 também. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso, a palavra que sair da minha boca. Porque se cumpria, porque era a palavra da boca do Senhor.
E palavra do Senhor é mistério do Senhor, é segredo do Senhor, que é para aqueles que o temem. Samuel temia o Senhor. Então, esse testemunho, caramba, tudo que ele faz acontece. Não era ele, era o Senhor. No 20 ele vai dizer, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta ao Senhor. Isso nos lembra João Batista, quando toda a Judéia, todo ali o derredor, após o rio, via ali o seu sucesso. Mas depois foi com Jesus. Aí lá em João 3 disseram, ora, bênção, esse rapaz aí que tá batizando aí no Jordão tá muito mais seguidores que tu. Aí João, eu quero mesmo que ele cresça, irmão. Eu vim preparar o caminho, a minha alegria está completa. Eu sou amigo do noivo. Tá entendendo? A alegria dele estava completa porque o seu objetivo era que o Senhor aparecesse na sua vida. Ainda que isso seja em detrimento de nós, ainda que a presença do Senhor aconteça em detrimento da nossa presença, ou seja, ainda que a presença do Senhor apareça excluindo a nossa própria presença, isso ainda valerá a pena. Porque Paulo, escrevendo sua segunda carta, diz que aos Coríntios, diz que a gente mortificando a carne, a gente só tem a ganhar, porque vivificando o Espírito, a gente vai ter o Espírito. Se a minha carne me atrapalha, eu vou logo destruir a carne mesmo, que eu só tenho a ganhar. Assim pensava o profeta. E essa revelação dele ser conhecido não deixava se soberbecer, porque ele continuava servindo ao Senhor. Depois dessa revelação que ele havia recebido, ele não se ensoberbeceu, mas continuou servindo. Ele não fez, eita, fica no pedestal agora, sapatinho de cristal. Não, porque o que recebe a revelação do Senhor é o mais miserável ainda, porque a gente não merece nem ouvir a voz dele. Imagine o quanto mais não merece ouvir aquele que ouve. Então, mais miserável é aquele que se põe como arauto. Ele é pior em termos de pecador e imerecedor, não merecedor da graça, do favor, da misericórdia de Deus, da salvação, do que aquele que ouve. Não é motivo de glória. É como o Senhor Jesus diz lá em Mateus 11. Entre os nascidos de mulher não há maior que João, mas o menor dos céus é maior que ele. No versículo 21, na verdade, antes de falar do versículo 21, essa parte que diz que conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor, nos lembra também outro profeta, um ministério tremendo, que foi o ministério do profeta Ezequiel. Como é que a gente confirma isso? Lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 5. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são causa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Agora, se você preferir dizer aquilo que querem ouvir e não dizer o que Deus quer que eles ouçam, os que não são de Deus vão dizer, é profeta. Mas os remanescentes, o Espírito não vai testificar. Tá bem, bênção? E agora sim, o 21, perceba aí, ó. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. Por que o Senhor continuou a aparecer em Siló? Porque estava bonito? Porque o prefeito fez obra? Porque fez praça? Não, bênção. Porque o Senhor se manifestava a Samuel. Veja aí, o Senhor se manifestando a toda uma região por causa de um profeta que ele constituiu. Veja a importância, irmãos, em meio a um ambiente defasado espiritualmente, da gente dar o testemunho, porque assim o Senhor vai se fazer presente por causa das nossas vidas. Não porque nós somos bons, mas porque Ele sabe que pode contar conosco. E nós, tendo conhecimento da sua palavra, sabemos que com Ele podemos sempre contar. É novamente aquilo. Através dessa manifestação espiritual do Senhor em Siló, pela vida do profeta Samuel, muita gente ouviu o Senhor, irmão. Mas se Samuel fosse desobediente, será que a palavra do Senhor acessaria tantas outras pessoas através da vida dele? Creio que não. Assim somos nós quando a gente não dá testemunho. Porque o que vão ver não vai ser de Deus, mas vai ser de nós. E nós, a gente fica aqui mesmo, irmão. Não vai... A nossa história fica aqui na terra. Por isso que não faça, meu irmão, brilhar você. Porque o Senhor é que é eterno, que tem que brilhar. Porque quando a sua luz apagar, ele vai continuar acesa. Então, faça ele brilhar logo, porque a sua já não... No final vai ser como no início, apagada. Agora o Senhor permanece para sempre.
Se você quiser acompanhar esse raciocínio, seja como 1 João 2,17. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, o testemunho, ele deve também apontar para Cristo. E aqui eu me encaminho já para o final. O testemunho, ele deve apontar para Cristo. Lembra que ele seguia após o ungido? A gente vai entender o porquê agora. Mas lá em 1 Samuel 9,6, a respeito do versículo 19, quando o Senhor diz que todas as suas palavras se cumpriam, a gente vai ver o testemunho externo. Porque o testemunho da gente, a gente faz os outros verem, mas aqui a gente vai ver os outros vendo o testemunho. Lá em 9,6, quando diz, lá naquele episódio de Saul, querendo, ai meu Deus, como é que eu faço? Das cabritas, ele vai dizer, porém ele lhes disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Veja como já descreve. Antes de dizer, ele é um homem que é honrado. Não, ele é um homem de Deus e é honrado. E tudo quanto diz, sucede assim, infalivelmente. Vamos agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Veja que confirmação bonita de um ministério que testemunha a palavra do Senhor em uma vida de obediência, fé e renúncia. E lá em Lucas 2, como eu havia dito, o testemunho ele tem que apontar para Cristo. O que a gente aprendeu? Que o serviço a Deus ele é independente da manifestação dele, embora a manifestação do Senhor se dê pelo serviço, muitas vezes. Também que o serviço a Deus gera testemunho, e esse testemunho ele aponta para Cristo. Quando a gente lê lá em 2,26, que ele ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como para os homens, a gente lembra que lá em Lucas 2, quando o evangelista vai narrar todos os episódios ali conhecidos a respeito de Cristo, que são relevantes para estar na Bíblia Sagrada, porque evidentemente mais coisas aconteceram, mas o Espírito só quer revelar isso, e pronto, acabou. Dizia lá no versículo 40, no 52 é a resposta, mas vamos para o 40. E o menino, falando de Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Perceba, aqui o evangelista diz que a graça de Deus estava com Jesus. E lá no Salmo 45, a gente vê a confirmação dessa afirmação. Porque no versículo 2, o salmista vai dizer a respeito, profetizando do Messias, que no 2, 45, eu estava dando 42, que tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Veja que coisa bonita. Então, ou seja, tanto um quanto o outro, eles tinham essa semelhança de testemunho a partir de quê? Crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Espírito, alimentando-se espiritualmente, e sabedoria que vem de Deus. Lá no versículo 52, quando acaba essa passagem, diz que crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Falando aqui tanto da estatura carnal, física, quero dizer, mas principalmente da espiritual. E em graça para com Deus e os homens. Veja a semelhança. O testemunho de Samuel prefigura o testemunho de Cristo na sua mocidade, provando que tanto o Filho de Deus perfeito pode dar exemplo, mas também o imperfeito, apontando para o perfeito, dá exemplo também. E esse só é assim porque esse foi também. Jesus é eterno, o Pai é eterno, o Espírito é eterno. Ele só tinha essas boas dádivas porque o Espírito já lhe mostrou tudo isso, porque isso que está aqui provém daqui. O que há de bom em mim é Cristo. O que há de mal sou eu mesmo. E aqui não poderia haver nada de mal porque Cristo é Cristo. Cristo é Deus, é a palavra, e a palavra é Deus, estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram criadas por Ele. Ele é a matéria-prima da criação. Então, meus irmãos, para finalizar, a gente entende que o serviço atrai a Deus, a revelação de Deus. A gente entende que o serviço a Deus gera o testemunho e que
o testemunho aponta para Cristo. E o testemunho apontando para Cristo faz crescer em graça com Deus e os homens. E Paulo, veja como o Espírito Santo é esperto. Tem mais exemplos da Escritura dessa questão de mocidade sendo muito bem exemplar. Mas ele percebeu, pelo exemplo tanto de Cristo como Samuel, e ele vai falar no capítulo 14, do 16 ao 18, diz que não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Um adendo, parêntese, esse ser aceito pelos homens é aceito pelos homens que entendem das coisas espirituais, porque Jesus diz, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, o mundo vos aborrece. João 15. Mas sempre que a gente serve ao Senhor, é impossível aquele que também serve não se agradar do nosso parecer. É como o sacerdote Eli, que ali na sua reta final, tanto espiritual como física, alegrava-se dizendo, caramba, é o Senhor que está se revelando a este jovem, que não se revelava nem a mim direito, que sou ancião. Queridos, no versículo 17 ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. E trocando em miúdos, em outras palavras, o Espírito Santo quer nos dizer que o reino de Deus não é sobre cargos, posições, oportunidades, brilhantismo humano ou estrelismo, desempenho na pregação, profetadas, revelamentos, louvores muito bem afinados, alcançando notas altas e baixas, blá blá blá. Mas, como Paulo disse, em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que Deus nos justifique, que Deus nos dê alegria e que Deus nos dê paz através daquilo que Ele coloca em nosso coração, que nos faz testemunhar. E esse testemunho gera segredo de Deus, porque nós o tememos, e também salvação para todos aqueles que estão em nossa volta. Assim, nós nos fazemos agradáveis a Deus e, portanto, consequentemente, por conseguinte, aos homens. Que Deus nos abençoe em sua imensa graça, por louvor do seu santo nome, em nome de Jesus.